Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Com muita honra, vou chamar o senhor René de Assunção Xavier Júnior. Ele é médico, gastroenterologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Ele tem formação científica pela Faculdade de Medicina de Sorocaba, da PUC de São Paulo, com especialização nos Estados Unidos, no Japão e na Bélgica. Ele é casado com Daniele Assunção há 30 anos e eles têm 4 filhos. Eu já aproveitava que queria apresentar, então, a Florence, minha filha, Nelsinho, seu noivo, minha esposa Daniele. Fica de pé, querida. Isso. Meus amigos aí, Jefferson Wagner, desde que eu era solteiro, hein, Jefferson? Lá do antigo Lazaroto, Hostal Lazaroto, onde eu comecei um marco. Meu paciente há 20 anos, mais ou menos. A família aqui que eu conheço bem, familiares dos Magalhães, nossos amigos, né? Muitas pessoas conhecidas, um prazer estar de novo aqui na Donep. Uma particularidade, há 30 anos, né, nós falamos do nosso casamento, eu comecei a namorar minha esposa num jantar da Donep. E hoje ela acabou de me recordar isso. Você vê que as mulheres sempre estão recordando mais que nós, né? E foi no Hotel Umbu, na Farrapos. E o Paulo Figueiró estava cantando sobre o amor. E a gente trocando bilhetinho, né? E aquele dia foi o dia que nós começamos nosso namoro. Eu tomei uma atitude assim, de ousadia. Ela morava aqui na Nilo Peçanha. E peguei 2 convites que eu tinha comprado e ela, sem saber, né, eu bati na porta da casa dela. Naquela época não tinha ainda grade, né, como nós temos hoje. E ela saiu com um turbante saindo do banho, uma toalha molhada na cabeça, que a empregada falou: olha, tem um moço aí querendo falar com a senhora. E o pai dela sempre falava que o homem que ela ia se casar ia bater na porta dela. Que não adiantava ela sair para a noite, um exemplo. E eu bati na porta dela e quando ela abriu a porta, ela falou: esse é o homem que eu vou me casar. Não, ela não falou. Mas depois ela me contou, né? E nós namoramos, noivamos e casamos em 9 meses. O convite era da Donep, e fomos no jantar, né? E agora minha filha vai se casar daqui 3 semanas e estão no jantar da Donep conosco. A nossa oração é para que eles tenham mais tempos de casados do que até nós mesmos, né? E é por isso que a gente se envolve num casamento. O casamento é algo realmente maravilhoso, né? Então, assim, um prazer novamente estar com vocês. A primeira vez foi no Hotel Blue Tree, ali na Lucas de Oliveira. E eu estava revisando com o Humberto, faz 1 ano que eu estive aqui, foi em outubro do ano passado, nesse local. E aí o Sérgio não quis me gravar, né? Por isso que eu estava brincando com ele. Ele gravou, mas ficou sem o áudio. Então, mas não é esse o motivo, né? Aí eu só perguntei para ele: será que eu posso repetir? Então tá. Mas um prazer estar aqui nessa noite com vocês, uma responsabilidade. Que grupo bonito, grande, e é uma responsabilidade poder trazer uma palavra para vocês, um testemunho. E como o alvo é o Evangelho, né? E é uma associação de homens que tem o Evangelho como uma âncora nas suas vidas e, não só isso, como um propósito das suas vidas.
E eu gostaria de começar mais ou menos nesse sentido, de que realmente a minha vida hoje, se retirasse a presença de Deus na minha vida, eu talvez não estivesse aqui realmente. E é algo que eu pude provar nesses anos todos, né? Uma direção de Deus na nossa vida, quando você realmente clama por isso, né? Então, eu nasci num lar cristão, no interior de São Paulo. Eu nasci em Bauru, e a gente, desde pequeno, ia na escola dominical, né? Aprender da palavra, cantar cânticos para as crianças, né? Isso é importantíssimo. Os pais, as mães, trazerem o ensinamento de que o que hoje, até hoje, eu tenho como base na minha vida. E eu costumo dizer que nós vivemos neste mundo, um mundo tão cheio de inovações, né? Eu mesmo passei muitas inovações, todos nós passamos inovações. Se a gente olhar para trás, 5 anos atrás, era uma loucura. Agora você fala com os seus filhos que moram em qualquer lugar do mundo diariamente, e vê, conversa, coisas que jamais se imaginaria que isso estivesse acontecendo. Mas esse viver assim, enxergar assim uma visão horizontal, né, vamos dizer assim, sobre o mundo, não é suficiente. E eu vejo assim que quantas pessoas, ou nós mesmos que às vezes temos a ciência da presença de Deus, muitas vezes a gente pode até deixar de lado isso como um alvo importante na tua vida e não olhar para cima. Eu quero falar coisas hoje, não só racionais, mas eu gostaria que vocês tivessem uma experiência de deixar que algo espiritual possa te tocar. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu sou um médico, como foi dito, tenho colega aqui, mas a medicina é algo também deste mundo, dos homens. E o que eu gostaria de dizer nesta noite, como eu lhe falei, é algo também de cima, de um outro reino, o reino de Deus. Nós vivemos um reino dos homens, um reino deste mundo, mas aquele que não tem conhecimento do que é o reino de Deus, fica muito desprovido de uma verdadeira realidade. A realidade, hoje, não é só o que nós vivemos aqui, horizontalmente, pensando nas coisas que acontecem. Você liga a TV, você vê as coisas que estão acontecendo no mundo todo hoje, no teu celular. O teu celular, eu fiquei sabendo que os nossos celulares hoje, eles têm mais capacidade de quando o homem pisou na Lua. O celular que está no teu bolso. Então, é uma coisa assim tremenda, o conhecimento. O conhecimento, meus professores, na medicina, a gente aprendia o que eles traziam, o conhecimento vinha através dos professores. E eu vi há poucos meses atrás, acho que foi no último dia dos professores, a responsável pela URGS sobre o ensino. E ela estava sendo entrevistada na Rádio Gaúcha. E o repórter perguntou para ela: mas professora, no dia do professor, qual que seria a tua avaliação hoje do ensino? E ela falou isso. O professor hoje, ele não está mais preocupado em trazer o conhecimento, mas em dirigir o aluno ao conhecimento. Apontar onde o conhecimento... Tem um outro professor aqui. Deve ter outros. Antes, os alunos aprendiam do professor.
E, às vezes, o professor, olha, também você vai acrescentar isso em tal livro, tal livro. Hoje, o aluno, ele tem todo o conhecimento disponível. Não só o aluno, mas todos nós. Mas esse conhecimento é um conhecimento humano, vou dizer assim. Agora, e as coisas espirituais? Como é que eu vou conhecer algo espiritual? Quem que pode me ensinar? Como é que eu vou ter conhecimento do que é a verdade? E de coisas, principalmente, que não são palpáveis, não são visíveis. A Bíblia fala que as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. E as coisas que eu não vejo, que nós sabemos que existem? É algo muito interessante você se dedicar realmente a conhecer um outro reino. E é isso que eu gostaria hoje de introduzir, esse reino de Deus, para alguns, talvez, que não tenham ouvido. Ah, mas um médico falando sobre reino de Deus, como é que você trata os teus... Não, eu trato com a ciência humana, mas eu não desprezo a presença de Deus, que eu creio, para um direcionamento. Eu não saio de casa sem pedir direção de Deus. Florencio, me traz aquela Bíblia. Eu também gostaria de citar aqui uns amigos da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia é da SBB, que também é uma editora, tem a responsabilidade de editar as Bíblias no Brasil. O Mário está aqui, da Sociedade Bíblica, a Maria Cristina. E esse exemplar eu ganhei agora, na verdade não é meu, e eu vou, no final, vou deixar com alguém aqui dessa sala hoje, tá? Foi-me confiada 40 Bíblias iguais a esta, quando eu estive em Brasília agora, em agosto passado, para visitar o Presídio Federal de Brasília. E essa Bíblia sobrou. E eu falei, olha, eu não gosto, porque isso aqui não foi dado a mim, foi dado para os internos lá da Penitenciária Federal de Brasília, que são 35, e me deram 40. Eu dei para alguns diretores e sobrou uma, eu trouxe para casa. E hoje eu vou doar para vocês essa Bíblia, um de vocês. Mas o que eu fui fazer em Brasília? Eu fui a convite do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. Eu queria dar um testemunho do que nós fazemos, além da parte médica, algo filantrópico, porque caberia bem no tema de como poder ajudar as pessoas. Como você pode ajudar uma pessoa? Como você pode ajudar a si mesmo, ou ajudar o seu cônjuge? Como você pode ajudar os teus filhos, teus familiares, teus queridos, teu vizinho? E eu tenho um trabalho filantrópico há muitos anos de visitação dos presídios. Hoje, 2 ou 3 galerias aqui na Pecan, em Canoas. Houve uma rebelião ontem às 10 horas da noite. E o que foi colocado é que o scanner não está impedindo que entrasse celulares, drogas. É lá perto da tua casa? Eu visito ali todos os domingos. E a gente tem um trabalho de visitação aos presídios. E eu fui convidado pelo Departamento Penitenciário para visitar Brasília, porque em Brasília estão os líderes das facções do Brasil. E imagina, o que eu iria falar para o maior líder, que eu não vou citar aqui nomes, mas o maior líder, o mais conhecido do Brasil, que foi levado de São Paulo para lá faz pouco tempo. Você pense, mas aqueles homens não têm recuperação, não têm coração, não têm escrúpulos.
Mas será que essa é a visão do Criador sobre aqueles homens? Então, assim como hoje eu me sinto numa responsabilidade de tentar fazer que vocês entendam algo mais sobre o reino de Deus, eu tive essa função ali com aqueles homens. E eu entrei chamando eles de influencers, né? Os influenciadores os influencers são os influenciadores de internet. Só que eles são influenciadores de morros inteiros, comunidades inteiras, para o crime. E só que eles são instrumentos para o mal. E é isso que eu frisei, que eles deveriam ser instrumentos para o bem. Assim como todos nós. Nenhum de nós foi forjado para o mal. Mas por que isso acontece com alguns indivíduos? Muitas das vezes é porque não conhecem realmente a verdadeira verdade, a palavra de Deus e sobre o reino de Deus. Muitos estão envolvidos em algo que são, na verdade, enganados ou influenciados pelo mal. Eu vou citar Jesus, que depois que ele foi batizado nas águas, a primeira coisa que o Espírito de Deus fez foi levá-lo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E Jesus, filho de Deus, foi tentado. Imagina nós, humanos, se não somos tentados. Claro que somos. Mas como que eu vou permanecer com uma armadura para que isso não entre na minha vida? Aqueles homens em Brasília não têm armadura e o mal entra e eles se tornam instrumentos do mal. E eu trouxe essa Bíblia porque eu gostaria de ler um texto e, baseado nesse texto, desenvolver um pouquinho mais com vocês. Quanto tempo nós temos? Quando Jesus foi assunto aos céus, o único profeta de todas as religiões que se conhece no mundo, que morreu e ressuscitou. Todos os outros ficaram nas sepulturas. Por isso que ele tem uma diferenciação. E quando ele foi, ele pediu para que os discípulos ficassem juntos, porque ele ia mandar outro Consolador. Além dele, que é um Consolador, outro Consolador viria. E a Bíblia chama o Espírito Santo de o outro Consolador. O que é o Espírito Santo? Lembra que eu falei, vamos começar a abrir nossos olhos e ouvidos para algo espiritual. O Espírito Santo é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Se nós cremos na Bíblia, nós cremos que Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando aqueles homens estavam reunidos, houve o Pentecoste. Isso está em Atos dos Apóstolos. Houve o Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre aquele grupo de homens. Em torno de 120 homens e mulheres estavam reunidos às 9 horas da manhã e houve uma euforia pela presença de Deus através do Espírito que entrou sobre toda aquela reunião e sobre aquela casa. E Pedro, que há poucos dias tinha negado Jesus, e isso que eu costumo falar quando eu encontro com esses homens, Pedro, que tinha há poucos dias negado a presença de Jesus, se tornou a maior âncora da igreja. O apóstolo Pedro. Ou seja, não são os nossos defeitos que nos impedem de nos tornarmos homens de Deus. Porque ele tinha negado o próprio Jesus, o próprio Deus, pensando na sua própria vida para não ser maltratado pelos romanos. Mas imagina ter andado 3 anos com Jesus. Imagina Jesus hoje, aqui na terra, e ele escolhe 12 homens para andar com ele, ou mulheres. Aquelas pessoas vão viver com ele dia e noite. Eles dormiam, acordavam,
nas casas ou ao relento, no deserto. E imagina você andar com o Filho de Deus. E passa 3 anos você fala, não, eu não conheço aquele homem. Isso deve ter sido algo assim, tão difícil para ele, para ver a nossa fraqueza, fragilidade como homens, como ser humano. E logo depois ele se tornou principal homem da igreja, que se formou depois que Jesus foi. E na hora do Pentecoste eu quero ler um trecho bem curto com vocês. Ele leu da seguinte maneira aqui, ó. Isto é o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, citando um profeta do Antigo Testamento. Deus dizendo que iria fazer isso nos últimos dias. Teologicamente, os últimos dias é a época que nós vivemos. Porque é a era da graça, quando Jesus foi. Houve várias épocas que a Bíblia relata. Mas o mundo atual que nós vivemos é o que a Bíblia teologicamente fala que são os últimos dias. Isso não quer dizer que o mundo vai terminar em poucos anos. Isso tem até grupos que começam a estudar e ficam esperando, mas a Bíblia fala que nem o Filho, que é Jesus, sabe quando isso pode acontecer, e irá acontecer. Mas os últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, diz a palavra de Deus. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Você pode estar frequentando uma igreja, pode ter nascido num lar cristão ou não, mas você crê que Deus pode viver dentro de você? Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Isso não tem distinção. Todos nós somos capazes de sermos revestidos pelo Espírito de Deus. E isso nos transforma, nos transporta a vivermos um outro reino. E enxergarmos algo que o reino natural não enxerga, como eu disse no início. Você tem conhecimento disso? Alguma vez você pensou nisso? Que Deus pode viver dentro de você? E você pode ter visões, você pode sonhar, você pode servir a Deus, anunciar a mensagem de Deus, como um escolhido de Deus, ou com a presença, onde você vai, você leva a presença de Deus contigo. Quando eu entro no presídio, eu estou levando a presença como se eu fosse lá, como se eu fosse levar Jesus, levar Deus para aqueles homens. Eu sei que muitos aqui devem entender que é isso, mas talvez alguns não. Mas como que Deus vai vir viver dentro de mim? E a palavra fala que nós somos vasos de barro, mas que nesse vaso, esse vaso seria preenchido por algo muito precioso, que é a presença de Deus. Vocês... Tem alguém que já entrou em algum presídio aqui ou não? O Mário vai comigo às vezes. Que bom. Sabe que agora, faz 2 semanas, minha esposa vai comigo de vez em quando.
só em eventos especiais quando é presídio masculino. Mas ela já me acompanhou em vários outros trabalhos e também clínicas de recuperação, fazendas de drogadição, há muitos anos. Mas agora, em agosto também, nós batizamos 35 na PECAM, nesse presídio que está nas notícias hoje. Mas como? Um preso sendo batizado, nós batizamos ele nas águas, na frente de toda a galeria, e a gente entra no meio deles. Os guardas ficam lá em cima, e a gente fica aqui embaixo, no pátio, com eles. Mas a autoridade que Deus pode te dar, e a autoridade que Deus te dá, quando Ele te derrama o Espírito dele sobre a tua vida, as trevas não prevalecerão contra a igreja. É o que diz a Bíblia. E aqueles homens se tornam uns cordeiros, é uma coisa tremenda. Homens criminosos, muitos inescrupulosos, estupradores, roubadores, assassinos. Deus ama a cada um de nós, inclusive eles. E para um preso ouvir a palavra, ter vontade de mudança de vida e entrar numas águas do batismo, isso é uma humilhação. Humanamente falando. Mas existe o reino de Deus que muda a pessoa completamente. O reino espiritual. E é isso que eu quero que talvez você nunca tenha provado. Tenha uma oportunidade nessa noite, ou daqui para frente, pensar nesse assunto. Em começar a entender o que é o reino de Deus. Aí você vai começar a entender o porquê que eu estou nessa vida aqui, porquê que eu nasci, de onde eu venho, para onde eu vou, tudo está aqui escrito. Mas eu acho uma coisa maravilhosa, um milagre, Deus poder viver dentro do ser humano. E isso ele fala aqui, não só isso, mas logo à frente ele fala assim: então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Salvos deste mundo, salvos da incredulidade, salvos da ignorância espiritual. Sabe que hoje as maiores, não só hoje, mas as maiores guerras são de origem espiritual. Nós estamos provando essa semana uma guerra lá do Irã, do Iraque, com os Estados Unidos. Nós estamos vendo a Palestina com seus problemas. Hoje, acabei de ler ali que o Netanyahu está querendo bombardear a faixa de Gaza. E o fundamento é espiritual. Que uns creem numa direção, outros não. E outros creem em outra direção. As cruzadas, lá da Idade Média, o cunho era espiritual. E hoje, o reino de Deus e o reino das trevas, a base é espiritual. O que você entende disso? Como é que eu vou me fortalecer? Uma das experiências que eu tive também, isso a minha esposa teve comigo, foi no Presídio Federal de Catanduvas. Também fomos convidados para dar uma palavra lá, mas dessa vez não para os presos, mas para os agentes. Assim como está na mídia hoje, que muitos envolvidos na polícia, no exército, na brigada militar, têm problemas emocionais tremendos. Porque eles enfrentam algo que às vezes não é só humanamente falando, eles enfrentam uma estrutura
maligna sobre eles, e eles recebem aquela opressão. E eles estavam pedindo demissão, estavam com problemas psiquiátricos, porque estava havendo algumas perseguições dos agentes. Aí nos convidaram para ir falar com eles. E sentamos numa sala, a minha esposa se dedicou um pouco mais para as senhoras, as jovens, são todos jovens, mas eu nunca vi tanta arma numa pessoa só. É colete, é 2, 3 espingardas, é aquelas, não sei, capacete, revólver para cá, revólver para lá. E vocês acham que isso era suficiente, é suficiente para enfrentar esse tipo de problema? Aquela armadura é uma armadura nesse patamar. E a armadura espiritual, como é que eu vou enfrentar? E nós tivemos essa oportunidade de trazer essa palavra para eles lá. E a partir daquele momento nunca mais teve um problema sério, como até estava havendo homicídios nessa área aí de agentes. Então isso é algo assim que o máximo que eu possa me esforçar, eu não vou fazer você entender com palavras, mas através da busca da verdadeira presença de Deus na tua vida. Eu estou aqui na frente de um homem que eu conheço ele, que a vida dele está sendo transformada. Quantos de nós fomos transformados? Não por ir numa igreja. Não é esse o ponto. A religiosidade não transforma ninguém, mas é a busca. Buscareis e me achareis, como diz a palavra. É a busca de algo superior. É reconhecer que eu não entendo todas as coisas espirituais. Esse é o primeiro passo. É que nem ali para aqueles homens. Eles querem mudar de vida, mas eles têm que permitir que algo entre dentro deles e transforme. Na última vez que eu estive aqui, eu trouxe um dos nossos colaboradores que tinha 209 anos de condenação. Ele hoje trabalha comigo, ele é motorista da Florence, a esposa trabalhou na nossa casa. Ele é um homem totalmente transformado. E hoje, até, eu não te contei, a Veja ligou para ele, quer fazer uma matéria com ele. Hoje, eles ligaram para ele, a revista Veja. Porque é algo que não tem explicação. Como é que um homem que tem 209 anos de condenação é totalmente transformado? E hoje é um homem de família, um homem que estuda direito, um homem totalmente transformado. Você lembra dele, Humberto? Ele fala isso no presídio. O Dr. René confia a filha dele para levá-la à faculdade. Agora não mais, né? Porque agora ela ganhou um carro, né? Quem que acha que Deus está vivendo no seu interior? E a presença de Deus na nossa vida transforma, cura, liberta, faz você entender o mundo de uma outra maneira. Porque o mundo está atrás de sucesso, recursos, reconhecimento, riqueza. Mas o que nós vamos levar desse mundo? Essa é realmente a principal questão da nossa vida. O que nós vamos levar desse mundo? O que eu vou levar para a sepultura? Né? Qual vai ser o legado que eu vou deixar? Um legado material? Nós estamos vivendo só no mundo material. Ou vou levar um legado espiritual? Ser veículo e membros para o bem, como eu falei para aqueles homens lá, não veículos e instrumentos para o mal. Eu sei que muitas pessoas aqui já vivem isso. E eu acho que isso, como eu acabei de ler, é para todos. E se você hoje não sente que você tem realmente a presença de Deus na tua vida, isso pode mudar. Pode mudar só com a tua percepção
e desejo e busca no Senhor Deus. Isso muda completamente o rumo da nossa vida. Eu tenho filhos hoje que estão morando fora, eu tenho 2 filhos médicos e a Florência e o Thomas são dentistas. Nós formamos todos e um está no Rio, hoje ele é médico da Marinha, no serviço médico obrigatório, todo médico ou estudante que entra com seus 17 anos ou entra com os 18 no ano do alistamento militar, ele comprova que, olha, eu estou estudando medicina, não quero prestar o exercício militar, né? E aí eles adiam, e vão adiando. Todo ano tem que ir lá, todo ano tem que ir lá. E quando eles terminam, eles falam, olha, você vai agora cumprir 1 ano para o país. Para a medicina é obrigatório. E eu vou dar um exemplo muito recente na nossa vida de como Deus faz, como Deus muda a direção. E o Daniel se formou, eu tenho o Jonathan mais velho, que fez cirurgia, e hoje ele opera cirurgia bariátrica, está fazendo um fellow lá em São Paulo. Até ele me ligou, olha, vamos pôr a sonda no presidente daqui a pouco, não conta para ninguém. Aí passou no outro dia de manhã, o presidente está de sonda. Ah, tu já sabia. Ele estava no hospital no São Luís, que o presidente trabalha lá. E está envolvido também em trabalhos sociais. Ele teve agora 15 dias em Moçambique, numa base de auxílio para as crianças e tudo mais, naquela região. E nós começamos a ver Natal, Ano Novo, o que nós vamos fazer, e rodamos o mundo, mas não achamos um lugar, uma passagem, os dias não batiam, que 6 pessoas, cada um tinha os seus compromissos. Ah, então vamos para o Rio de Janeiro. Não vamos para o Rio. A minha esposa recebeu uma ligação de uma conhecida, falou, olha, você não conhece alguém que queira ficar num apartamento no Rio de Janeiro? Minha filha vai para a Austrália, eu queria fazer um dinheirinho para pagar o curso dela. Ah, conheço, eu mesmo. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Resumindo, fomos num clube jogar lá, nesses períodos, e conhecemos um gaúcho, isso agora em dezembro. E o gaúcho, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos passando Natal, Ano Novo, e o Daniel, nós temos que ir para Porto Alegre, porque o Daniel, dia 3, tem que se apresentar na Marinha, em Rio Grande. Ah, Marinha? Mas você que escolheu? Não, a Marinha que me puxou para lá. O almirante está jogando ali, ó. Ele é o chefe da Marinha do 1º Distrito, que é do Rio de Janeiro. Você quer que eu converse com ele? Aí o Daniel, o que você acha, pai? Né? Eu falei, claro, vamos conversar com o almirante. Aí o almirante olhou para ele, ele é mais alto que eu, mais bonito que eu, forte, olhou assim, eu vou puxar esse rapaz para cá, né? Você gostaria de vir para o Rio de Janeiro? Gostaria. Ah, eu vou precisar do teu certificado de alistamento militar, o CAN. Ah, mas eu tenho aqui, almirante. Ele tinha fotografado antes de sair de Porto Alegre, fotografou o CAN e levou. Ah, está aqui. Ah, tá. Rio Grande. Eu vou ligar agora porque o diretor lá de Rio Grande é meu amigo. E já vamos transferir para você para cá. Está morando no Rio de Janeiro. A vida dele mudou completamente. Hoje ele trabalha no Hospital Marcílio Dias, que eu fiquei surpreso, um hospital que a gente trabalha no Moinhos, comprou agora o primeiro robô há pouco tempo, está engatinhando ainda, as cirurgias estão começando. Lá tem 2 robôs há anos nesse Hospital da Marinha, um hospital super completo, vem gente do Brasil inteiro da Marinha ser tratado ali. Ele está no hospital de primeiríssimo mundo, ele ia ter que ficar em Rio Grande, na Santa Casa, que fecha, não fecha, ia ficar 1 ano lá, perdido, assim, cientificamente falando, né? E agora Deus levou ele para um local que a gente jamais imaginava. O único problema é que minha esposa toda hora está querendo ir para lá, e me deixa sozinho aqui
com os guris, o outro que está aí. Mas para você ver que quando a tua vida está nas mãos de Deus, não é coincidência. Não é coincidência eu ter batido na porta daquela moça. Não é coincidência o que aconteceu com meu filho. Não é coincidência. Tem algo além. Tem algo a mais. E eu não posso ficar sem isso. Eu não posso viver só horizontalmente. Eu não posso viver só esse reino, só esse mundo atual. Tem um reino acima. E é isso que eu quero dizer para você. Não perca essa oportunidade que hoje está sendo dada por esse evento, de que isso, depois geralmente a gente faz uma oração no final, né? De que isso seja algo, quando a gente termina de dar uma palavra, me desculpem falar muito sobre presídio, mas é algo que está tão dentro de mim, vendo aqueles homens, e a transformação daqueles homens, quando a gente faz um convite para que haja uma mudança de vida, se você quer realmente mudar a tua vida, mudar drasticamente aquilo que você se envolveu, muitas vezes querendo ou não querendo, mas aquilo onde você se encontra, eles vêm correndo. As pessoas precisam, nós todos precisamos. Todos nós precisamos de mudança na nossa vida e da bênção, da presença de Deus. E não saia daqui sem provar isso. E não é um compromisso com a igreja, não é um compromisso com a DONEP, isso é um compromisso com o Senhor. Eu estou aqui como um intermediário, alguém que vai fazer um link entre você e Deus, o teu Criador. A Bíblia fala que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Você tem uma identidade. Você é uma pessoa. Deus quer se relacionar diretamente contigo. Deus quer conversar contigo. Deus quer te ajudar. Agora, como é que eu faço isso? A Bíblia fala também que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Deus quer entrar, Ele não arromba a tua vida, Ele pede permissão, Ele entra gentilmente e vem e arruma a tua casa. Se essa é a tua situação, ou não, se a tua casa você acha que já está mais ou menos arrumada, mas você não deixe dessa pessoa entrar e fazer parte da tua vida. Isso vai transformar a tua vida, vai transformar o teu casamento, o teu relacionamento, os teus filhos. A herança do Senhor são os filhos. Eu vejo todos os meus filhos hoje, e agora com a presença do Nelsinho, num caminho que eu posso descansar. Eu vou estar intercedendo por eles, mas fizemos a nossa parte, de trazê-los a uma realidade que entenda também a parte espiritual. E nós, como pais, somos importantíssimos. A Bíblia, acabei de citar, ela fala que conhecereis, quando jovem, jamais esquecereis dos caminhos do Senhor. E as crianças são muito importantes de conhecerem rapidamente, para terem um referencial bom, um referencial sadio, não o que eles só veem na televisão, internet e celular. Então eu gostaria de passar também aqui para o Humberto. E não esquecer de presentear essa Bíblia. Eu vou presentear, eu vou pedir a presença aqui do Jefferson Wagner. Quando tu disseste que nós, como médicos,
ajudamos as pessoas. Nós não através do Espírito Santo. Né? Na realidade, nós sempre pedimos permissão a Ele. Nós somos só uma extensão daquilo que Ele nos pede para fazer, para ajudar, não só espiritualmente, tirar a dor dos pacientes, espiritual, corporal e... Bom, não vou te dizer mais nada. É algo que eu vou doar a ele, mas é algo que eu gostaria de estar abraçando a cada um de vocês. Nós somos hoje aqui uma família. Algo que eu externei do meu interior, né, como se vocês fossem muito próximos a mim, a nossa família. E eu gostaria que vocês entendessem isso, que tem muito além desse mundo natural. E não fique de fora disso. Porque a gente pode ajudar as pessoas, mas eu posso ajudá-las e elas vão falecer igual. Nós podemos tratar a dor, uma enfermidade, uma úlcera, um tumor de intestino, mas elas vão igual, mais cedo ou mais tarde, elas vão falecer. Por isso você vê que nós somos limitados, Jefferson. Muito. Nós somos limitados em trazer algo que ajuda, mas não resolve completamente. Porque nós não nascemos para morrer. A Bíblia fala que nós somos imortais. E algo que espiritualmente pode te ajudar, te lança no entendimento espiritual que é algo imortal. Eu vou tomar um minutinho a mais. Eu vou segurar para você não falar muito. Não. Vou dar um depoimento aqui, que não é meu, mas que eu convivi e participei por algum tempo. A minha esposa, a Rosaura, sentada ali, teve um filho, tem dois. Um que descobriu uma doença grave, cardíaca, e teve que fazer um transplante cardíaco, ficou 5 anos em lista de espera, couro e osso. Eu não conheci nessa fase. Anos depois do transplante, ele se tornou médico no Instituto de Cardiologia, fazendo cirurgia cardíaca. E nessas coisas, como tu dissesse, Deus providencia a presença de alguém para nos ajudar. Numa reunião, Deus direcionou ele ao Jatene, aqui em Porto Alegre. E o levou ao Rio de Janeiro, no ICOR, a fazer transplante cardíaco. São Paulo. Fazer transplante cardíaco. Hoje ele é, além de ser transplantado, ele é um transplantador cardíaco. E mais, Deus deu um projeto de vida para ele. Uma extensão do projeto. Hoje, como ele não pode, pelas doenças genéticas que tem, a ter filho, eles fizeram um implante de óvulos, com todas as características genéticas, fenótipos, tudo. E hoje a extensão do projeto de Deus é o filho que vai nascer daqui a uns dias. Amém. Que bom. Tem coisas que são mais fortes que a palavra, né? Mas eu gostaria de ficar aqui na frente. Eu vou passar para o Humberto. Mas eu gostaria de quem... Eu vou chamar minha esposa comigo. Quem quiser vir aqui para dar um abraço, solicitar qualquer coisa, uma oração, que ficasse à vontade. Como eu falei, hoje é um dia assim que isso não tem toda hora, né, Humberto? É algo assim que realmente Deus preparou para ti, para nós. E eu acho que nós temos que ter como família essa liberdade
olha, eu quero Deus, eu quero mudar minha vida, eu preciso de ajuda. Sabe que para médico e advogado você não pode sonegar informações, né? Principalmente para o médico. Porque tem paciente que chega lá e fica sonegando informação para mim porque ele não quer que eu descubra o problema dele. Isso é verdade. Isso é diário. A gente tem que ir cutucando até tirar a verdade. E é o que Deus está fazendo contigo hoje aqui. Ele quer que você se renda. E a Bíblia tem um paralelo muito interessante, que Deus flui através do trono de Deus um rio de água viva. E você pode estar olhando aquele rio da margem, você pode entrar nesse rio com os teus pés, mas a Bíblia fala que você pode entrar com os teus tornozelos, teus joelhos, e a água pode te inundar e pode te carregar. É algo, uma alegoria, mas é algo espiritualmente falando, é o que Deus quer para nossas vidas. Ele quer que você se lance nesse rio, sem temor nenhum, para que Deus venha e te carregue para um local que talvez você nunca iria imaginar que possa existir na tua própria vida atual. Amém? Renan, a gente conhece há 15 anos, eu já conheço a tua história, a tua família. É uma família muito linda. Que pena que não estão todos hoje, são cidadãos do mundo, né? Mas são muito lindos. Mas eu estou falando de uma beleza interior também. Porque eles estão trabalhando, até o guri já está fazendo trabalho voluntário, e aí, daqui para diante, só vai crescer. Então, é um exemplo até para todos nós aqui, que tem muita gente aqui que te conhece. E na Donep, a gente fala de algo diferente. Por isso que aquele americano teve aquela visão de como passar uma mensagem, né, de algo que não se vê, para pessoas que o nosso dia a dia é o quê? Qual é o nosso dia a dia? É em coisas que se vê, coisas que a gente tem que andar para frente, tem que fazer negócio. Eu sou engenheiro, sou nesse aspecto, assim, dependo dos materiais, de entender os materiais, tudo depende de entender a biologia, são coisas materiais, mas isso não satisfaz. Por mais que você tenha aqui escutado uma história de pessoa que trabalha com detentos, que já é algo que não é para todo mundo, o trabalho que eles têm como família, né? Mas todos nós precisamos, não é só os detentos. Eu, há 15 anos atrás, era uma pessoa muito bem-sucedida, mas não conseguia dormir. Tinha que tomar remédio, quem é médico aqui sabe, aqueles controlados, e cada vez aumentando a dose, algo tremendo assim. Então, todos nós temos um tipo de desafios, um tipo de lutas. E na Donep a gente fala de algo que numa reunião de negócios não se aborda, que é algo assim, como eu resolvo o meu sentido da vida? E quando eu partir daqui, o que vai ser de mim? Então, lá no final, eu tive já expectativa, assim, tive experiência de pessoas que estão no final da vida, aí elas se lembram, o que vai ser de mim? É algo assim que a gente tem algo para passar para essa pessoa. Ele vai lá no presídio, pessoas que já estão desistindo da vida, até agentes que estão desistindo da vida, de cuidar daquilo ali, até pensando em coisas ruins, pelaquela opressão que ele vive, e aí retomam a vida. Quando eu falei da revista, nós temos muitas histórias de pessoas que estavam a fim de dar ao cabo da vida, e pega num consultório médico aquela revista e começa a ler histórias que também foram transformadoras, e diz assim, não, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Então, se você está sentado aqui, pode ter o maior sucesso do mundo, mas você tem que resolver o mesmo problema. Qual é a sua morada eterna? Jesus veio aqui não falar de coisas materiais. Ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. É de algo que o coração humano almeja. O que você mais almeja? Se a gente desse o microfone para todo mundo, o que adianta ter as coisas e depois a gente sumir e desaparecer? A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. E se a gente for sincero,
a gente sabe, quando morre alguém, nunca devia morrer, né? E quanto mais próximo de nós, então, é uma calamidade. Por quê? Porque tem um desejo dentro de você, que é o desejo que o teu Criador colocou, um desejo para ser eterno. E nós aqui temos algo para dizer para você. Você é eterno. A sua matéria vai ser destruída, mas a sua alma, o seu espírito é eterno. E tem dois caminhos. Tem o caminho do Salvador, que tem até uma capital aqui, o Salvador, a gente fala Salvador, o Senhor, Jesus, mas o que significa isso? Ele veio nos salvar dessa morte eterna, nos dar uma vida eterna. Jesus diz assim, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E é dessa vida com abundância que ele vai levar, não fica só nas quatro paredes da casa dele, ele vai levar lá nos detentos, nas autoridades, ele vai no presídios militares, ele invade, assim, Deus tem dado uma penetração para ele, né, que tu tem carteira, que eu sei, carteira aberta para entrar em qualquer instituto penal, porque Deus deu uma autoridade para ele. Ele não é um pastor, não é um ministro, assim, ele é um médico que tem esse Espírito Santo morando nele, e ele não se conforma em ficar só com aquela família maravilhosa. Ele quer levar isso para os outros. Quando é tão bom para a gente, que você quer compartilhar com os outros. E na Donep nós temos sempre um desafio para você no final. Fazer uma oração que o apóstolo Paulo deixou lá escrito, que se a gente confessar com a nossa boca, na frente dos homens que estamos aqui reunidos, e crermos no coração que esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele seja o teu Senhor, aquele que vai comandar o navio da tua vida, que vai ser o comandante da tua vida, e aí tu vai deixar que o Espírito Santo vai te comandar. Não pensa que é na tua força, na tua inteligência, muito pelo contrário. Às vezes Deus não dá para os mais sábios, dá para os pequeninos. Mas os sábios também têm direito. Então tu vê um homem sábio e Deus deu para ele essa visão de ajudar as pessoas. Então se você fizer essa oração, que é bíblica, não é de uma igreja, não é da Donep, você vai entrar na vida eterna. Seja amanhã ou no final quando você partir desta vida, você está garantido. É como se fosse o passaporte. Biblicamente é um passaporte. Quem entrar pela porta, que é Jesus, vai ter vida eterna. Então nós damos essa oportunidade. Então eu queria que todo mundo ficasse de pé. A Daniele também aqui, nós queremos que venha aqui. E que a gente vai fazer uma oração que você não vai ser pego de surpresa. O sentido é entregar o comando do leme do seu navio, da sua vida, para esse Jesus, para esse Espírito Santo que vai comandar. Vai encher você daquele amor, daquela alegria, do sentido da vida, de olhar as pessoas, que a riqueza que é olhar uma pessoa. Depois de que eu tive esse encontro, essa entrega, essa oração que eu fiz, e Deus começou a habitar em mim, eu enxergo cada pessoa como uma riqueza, uma pedra preciosa, e assim, um valor tremendo. Por isso que ele vai num presídio. Pega a pessoa mais delinquente, ele enxerga essa pessoa de alto valor. E é assim que Deus nos enxerga. Então, se você quiser fazer essa oração, você repita comigo: meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que eu preciso de Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados e Te reconheço, Jesus Cristo, como meu único Senhor, o meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E Espírito Santo, vem fazer habitação em mim. Me comanda para o lado certo e para que eu ajude todas as pessoas que Tu quiseres. Eu Te agradeço pelo depoimento do René, da sua família. E eu, a partir de agora, eu prometo Te seguir. Amém. Então, eu digo assim, que se você fez essa oração com essa convicção, pela primeira vez, nós temos aqui na Donep um livreto que dá os primeiros passos da vida cristã.
diz assim, agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Não é o povo da Donep, não é o povo de uma igreja, é o povo que é o conjunto de pessoas que colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Então, nós temos visto não uma pessoa, a Donep são milhões de pessoas ao redor do mundo que tiveram vidas transformadas. Por isso que nós temos essa ousadia de fazer esse desafio. Você vem aqui, você vai receber um abraço desse casal maravilhoso, vai receber esse presente e está registrado. É a Bíblia que diz que tem um livro da vida, que vai ser escrito lá. E nesse livro ninguém vai apagar o seu nome. Então, nas portas do céu, o seu nome vai estar escrito lá. Então, eu queria que os demais sentassem, aqueles que fizeram... Até eu vou fazer assim, permanece... Quem fez essa oração pela primeira vez com esse sentido? Pode levantar o braço. Ó, quantas pessoas, Renê? Olha. Então, vocês que fizeram, pode vir aqui, que vocês vão receber o abraço do Renê, e a gente vai passar esse livreto. Os demais podem sentar. A sobremesa já está sendo preparada. Ivon, vai entregando ali. Luiz também. Pode entregando para eles. Vocês podem passar. Quem não levantou a mão, mas quer vir na frente, pode passar. Tudo bom? Valeu. O nosso próximo evento é dia 4 de novembro. Aqui no Dadubir, com a advogada Paula Cristina Pompeu. Quem quiser oração do casal, depois da reunião, depois da sobremesa, você pode pedir oração para o Renê, para sua esposa, que eles ficam à disposição. Renê, hoje tem uma festa no céu, né, Daniele? Renê, eu queria te agradecer aqui de coração, que tu, né, o teu trabalho, tu consiga, né, tanto o teu trabalho na medicina, quanto esse teu trabalho de voluntariado sirva de exemplo para nós, continue servindo de exemplo e seja essa família abençoada, agora com a profissão dos teus filhos, né, sejam melhores do que você, né, que a gente quer, né. Queria agradecer a presença de todos. Quem quiser oração aqui do Renê, da Donep, você pode vir aqui também, mas a sobremesa já está ali servida. E 4 de novembro, o próximo evento. Boa noite a todos. Mestre, eu preciso de um milagre.